Olá, bom dia a todos os ouvintes da Novo Tempo Portugal e da Rádio RCS. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica. Desta vez nós vamos estar a estudar e aprofundar o livro do profeta Isaías. E para este trimestre nós temos uma equipa diversificada que eu vou passar agora a apresentar assim rapidamente. Nós temos conosco o pastor Eduardo Teixeira. Temos... olá, bem-vindo. Temos também a Rafaela Silva. Rafaela Silva vem de Viseu. E temos também o Pablo Silva, que estará conosco. Portanto, esta é a equipa que estará durante os próximos 3 meses a aprofundar um pouco mais o tema deste trimestre, que será portanto, o livro de Isaías. Eu penso que será um momento muito enriquecedor para todos aqueles que estarão a assistir. Aliás, convido-vos a continuar a assistir conosco durante este tema. Só uma pequena palavrinha em relação ao programa em si. Nós aqui estaremos, durante essas próximas semanas, a falar aqui, ter uma conversa aberta, uma conversa a 4, portanto, somos 4 participantes, e vamos estar à volta de algumas perguntas relacionadas com o tema do livro de Isaías. Portanto, a conversa será espontânea e para isso temos esta equipa que dará então a sua contribuição. Sejam todos muito, muito bem-vindos e a este programa, a esta escola bíblica que nós iremos dar início a partir de hoje. Portanto, eu vou começar se calhar com a primeira pergunta, que eu gostaria de direcionar para o pastor Eduardo Teixeira, mas claro, todos podem participar depois livremente. Estamos, de facto, a começar um novo trimestre, vamos falar sobre o profeta Isaías durante os 3 meses, mas antes de entrarmos nos detalhes do primeiro capítulo, porque hoje nós vamos analisar o primeiro capítulo e depois, conforme o tempo, podemos abordar também um pouco do capítulo 5 do livro de Isaías, mas era bom, se calhar, fazermos um pequeno comentário geral acerca do livro, e por isso gostaria de vos lançar esta pergunta. Qual vos parece ser o contributo mais relevante do profeta Isaías, na mensagem bíblica? Será que há uma mensagem central que, na vossa opinião, mereça ser destacada? E se pudessem, portanto, fazer um pequeno exercício, dar um subtítulo ao livro de Isaías, qual seria esse subtítulo? Pastor Eduardo Teixeira. Ok, em primeiro lugar, um bom dia a todos, e é um privilégio para mim poder estar aqui também neste painel, e dou graças a Deus por podermos ir tratar do livro de Isaías. Eu diria que há tanta coisa importante a destacar neste livro que até parece um pouco imoral eu mencionar apenas um aspecto. Mas se eu tivesse que escolher apenas um, penso que escolheria aquele do qual, na minha perspectiva, dependem todos os outros. E aquele que eu escolheria é justamente o capítulo 6, que nos apresenta a visão da glória de Deus. Quando Isaías, em visão, tomou consciência da glória, da majestade, da pureza e da santidade do Senhor Yahvé, ele sentiu-se totalmente desprezível e imundo, espiritual e moralmente falando. Quero destacar este aspecto apenas por profunda e sentidamente ter reconhecido e expressado a sua indignidade e abjeta condição. Ele estava justamente no ponto em que podia ser usado por Deus. Quer isto dizer que enquanto nós não estivermos nesse ponto de total humilhação diante de Deus, Deus não nos vai poder usar na totalidade. E por isso mesmo, um serafim voou para ele com uma brasa viva, como nós lemos no capítulo 6, e tocou nos seus lábios e disse estas palavras que todos nós, com certeza, gostaríamos muito de ouvir. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esta, para mim, é a parte mais relevante do livro de Isaías, porque acredito que depois Isaías foi muito usado para ser realmente aquele homem do Evangelho no Antigo Testamento, mas tudo dependeu deste ponto principal. E o subtítulo que eu poderia dar
em relação àquilo que eu disse, era a importância da percepção da glória de Deus. Voltando então às nossas perguntas, que o Eurico nos colocou, temos sensibilidades diferentes, claro, e admiro também, sim, e concordo com a do pastor Eduardo Teixeira. A mim, pessoalmente, toca-me a questão da caracterização do Messias que Isaías nos dá. Messias que é, no fundo, a figura por excelência da nossa salvação. Isaías é um profeta que vai pormenorizar essa caracterização do nosso Messias, do nosso Deus, Salvador. E talvez seja por aí que eu começasse. Um Messias que é um Messias talvez não tão glorioso assim como esperavam os judeus, um rei poderoso que os viesse resgatar, mas estranhamente, humanamente pensando, um Messias que é humilde, que é um servo. E talvez isso me tocou a mim, particularmente no livro de Isaías. Eu iria por aí. Talvez sugerir um título, e eu sempre fui péssima a dar títulos, eu diria nesse sentido, a esperança da salvação. E isto relacionando ainda com o facto de Isaías, o nome de Isaías, significar salvação no Senhor, ou Jeová salva. Portanto, as duas coisas relacionadas parece que já me induzem a esse mesmo título, a essa mesma perspectiva, dada no livro de Isaías. Exatamente. Então nós temos aqui tanto alguns contributos, não é? Tanto a visão da glória de Deus, o ponto alto que o pastor Eduardo Teixeira mencionou, tanto a caracterização do Messias. Eu ia se calhar sublinhar aquilo que a Rafaela já acabou de mencionar, que é o próprio nome do profeta Isaías ser uma mensagem, não é? Eu, se tivesse que dar um subtítulo a este livro, se calhar diria Voltai para mim, né? Porque nós vemos, como o pastor Eduardo mencionou, nós vemos o contraste entre Deus, um Deus que é santo, que é puro, que é justo, mas que ao mesmo tempo está próximo do seu povo, e vemos, por outro lado, Isaías retratar o povo como sendo um povo pecador, um povo rebelde. Portanto, quando nós olhamos para este Deus que Isaías menciona, nós vemos a nossa condição. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos no próprio nome de Isaías, Yeshayahu, nós vemos este convite de Deus, não é? Porque se ele é a salvação, então voltai para mim, que é uma mensagem recorrente neste livro, seria, portanto, a parte que eu sublinharia. Eu não sei se, portanto, o Pablo estaria... Eu diria, se o Pablo ainda não está preparado para entrar, diria apenas que é bom vermos estas perspectivas todas, não é? E as nossas sensibilidades. Agora nós vamos tentar centrar a nossa atenção, especialmente no primeiro capítulo do livro de Isaías, portanto, que é um capítulo muito esclarecedor acerca da realidade do povo de Deus, pelo menos no momento em que Isaías escreve, não é? No momento em que ele dirige-lhes esta mensagem. E nós vamos ver o propósito de Deus, ou os propósitos de Deus para esse povo. Se nós lermos Isaías capítulo 1 e os versículos 2 até o 4, nós vemos o seguinte: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, pois falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. E o versículo 4, ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Que descrição dramática. Como é que nós podemos entender que um povo que tinha recebido tanta revelação da parte de Deus chegue a uma condição tal que receba advertências com esta força? Não sei se agora nós poderíamos, se calhar, começar pela Rafaela. Não sei qual é a sua percepção sobre esta mensagem, sobre o capítulo 1 e os versículos que nós acabamos aqui de mencionar.
Sim, na tua leitura e relendo estes versículos várias vezes, houve uma coisa que me chamou a atenção. Isaías vai então começar este discurso com palavras muito severas, com esta diatriba, não é? Este discurso duro, e vai usar terminologias diferentes. Nós vemos que no versículo 2 ele usa a terminologia da família, não é? Ele fala do povo, do seu povo, como filhos que ele educou, que ele encaminhou. E em segundo vai falar já de uma terminologia doméstica, dos animais domésticos, portanto o boi e o jumento eram animais domésticos, e ele vai dizer que estes animais já não reconhecem o seu dono, portanto um novo paralelismo, e por fim uma terminologia da área da medicina. Eles estão imundos, eles têm feridas lacerantes e quase que já nem vale a pena bater neles, não é? Castigar, porque eles merecem o castigo, mas de facto eles já estão moribundos. Portanto, são fórmulas diferentes de abordar esta questão do pecado, da iniquidade. Ora, então, o que estava de facto a acontecer com este povo? Como é que se pode explicar este desleixo completo, este desapego? Talvez o esquecimento seja a palavra-chave, o esquecimento progressivo, o desapego progressivo de Deus, e o conhecimento sabemos que não nos retira a responsabilidade, pelo contrário, ele implica precisamente a nossa responsabilidade. Por aí começaria, talvez, o problema de Israel, o problema do povo de Deus. Esquecer pouco a pouco. Talvez eu poderia também dizer alguma coisa. Penso que aquilo que Deus está a dizer aqui ao profeta Isaías é que o seu povo Israel não consegue compreendê-lo. É engraçado que este tema do conhecimento de Deus não é apenas citado por Isaías. Oséias, que foi um contemporâneo de Isaías, também o apresenta. E se vocês permitirem só a leitura desse texto de Oséias, diz assim, no capítulo 4 e no versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Mas a que terra é esta que o profeta Oséias está a referir? Não é a terra como o planeta, não é a terra na sua totalidade, mas é justamente a terra de Israel. Quer dizer que o povo de Deus, aquele a quem Deus deu os seus oráculos, as suas orientações, esse povo não o conhecia. E por isso, o raciocínio que o Senhor utiliza neste texto, no meu entender, é bastante lógico e compreensível. Se verdadeiramente os animais domésticos conhecem e compreendem os seus senhores, porque é que o povo de Israel, que tinha todas essas orientações, que tinha todas as promessas de Deus, não consegue compreendê-lo? E eu acredito que aqui existem dois pontos fulcrais, estou de acordo com aquilo que a Rafaela também disse, mas eu acrescentaria talvez dois pontos muito importantes no meu entender. Em primeiro lugar, estavam muito agarrados às formalidades e rituais, e o outro aspecto era por causa da dureza do coração deles. Vocês lembram-se de Jesus um dia, numa resposta aos fariseus, quando eles lhe perguntaram, é lícito repudiarmos as nossas mulheres? Jesus disse-lhe que não, que realmente não foi assim no princípio, e eles perguntaram então, mas por que é que Moisés permitiu? E a resposta de Jesus foi por causa da dureza dos vossos corações. Quer dizer que eles não tinham um coração completamente aberto para compreenderem e para refletirem nas coisas que Deus lhes dizia. Muito interessante. Pablo? Eu já agora vou fazer uma ligação entre o tema que estão a falar agora e o tema que falaram anteriormente. Eu vou começar com uma resposta que vem da pergunta anterior, que era sobre o subtítulo. O subtítulo que eu tinha pensado para o livro de Isaías era o eixo da aliança, e liga um pouco com aquilo que eles estão a falar agora, no sentido em que acho que Isaías dá-nos esta visão que faz a ligação daquilo que foi a herança que vem desde Abraão, desde Moisés, desde o rei Davi, e aquilo que vai acontecer a seguir com a chegada do Messias.
esta transição da percepção que o povo vai ter de si próprio. Ele vive até agora na percepção cheia de si próprio, que ele é que é o povo especial, e neste passo que vai acontecer a seguir, que Isaías começa a anunciar, né? Começa por agora a dar este aviso ao povo da conduta que está a ter e das consequências que vai ter, e daquilo que mais à frente vamos ver no livro de Isaías. Ele vai anunciar a chegada do novo Messias, desta nova aliança, deste novo passo da relação de Deus com a humanidade, que já não exclusiva do povo de Israel. Eu gostava de partilhar aqui um quadro que tem aqui um pouco o enquadramento do momento em que Isaías viveu. Acho que pode ser interessante também para ajudar-nos a perceber a mensagem de Isaías, não só ao longo de todo o seu ministério, mas até nesta fase inicial. Nós conseguimos ver os dois reinos, né? O reino do norte, como sabem, nesta fase o Israel estava separado em dois reinos. No reino do norte, o rei de Israel, onde Isaías foi contemporâneo do rei Peca e do rei Oseias, e também ao mesmo tempo do profeta do mesmo nome, Oseias, né? E Isaías atravessa, por seu lado, no reino do sul, onde ele estava sediado, em Jerusalém, 4 reinados de Uzias, Jotão, de Acaz, Ezequias, quase todos eles reis bastante bons até, tirando ali o Acaz, e apesar de tudo até parece que se fomos a ver o ministério dele, que atravessa estes reinados que até foram, apesar de tudo, reis positivos, ele tem esta mensagem de aviso solene, não é? E a meu ver, ele não está tanto a falar daquilo que ele está a viver naquele momento, mas está a falar deste texto, desta transição entre aquilo que é a aliança que vinha atrás e aquilo que há de ser o futuro. E Isaías, de certa forma, parece que fala distanciado do tempo, não falando apenas daquilo que é o momento que ele está a viver, não sabemos em que momento é que ele escreveu este capítulo, não é? Mas fala de tudo que vai acontecer entre o momento destes 4 reis que ele viveu, mas logo a seguir, quando o povo for cativo para a Babilónia e quando houver o regresso e tudo que vai acontecer a seguir. Portanto, esta perspectiva de Isaías, de que vê o seu povo de onde é que ele chegou, e este momento parece que é o fim da linha, que ele está a ver o fim da linha a chegar, e o que é que virá a seguir, traz esta esperança do que é que virá a seguir. Obrigado, Pablo, por esta intervenção que nos faz pensar na aliança. De facto, quando nós olhamos para o livro de Isaías, nós lembramos da aliança, não só pelo nome de Deus que é mencionado ali, mas pela forma como Deus trata o seu povo. E eu creio que mesmo há algumas expressões que nos lembram a aliança, não é verdade? Aqui no versículo 2, quando fala ouvi ó céus e dá ouvido ó terra, não é? Essa expressão que lembra Deuteronômio, no momento em que Deus faz alianças com o povo e que coloca ali, portanto, céu e terra como testemunhas. O versículo 18 também, onde Deus faz um apelo, nós vamos encontrar, portanto, uma palavra, portanto, esse arguime ali vai evocar precisamente este Deus da aliança. E obrigado também pelo panorama, não é? Por mostrar o contexto em que Isaías foi realmente usado para trazer, para levar a mensagem para o povo, uma mensagem que nós já vimos que não tem a ver só com o povo naquela época, mas que é uma mensagem muito atual para nós hoje, não é verdade? Então, nós temos aqui, eu diria que essa descrição que aparece no 1, não é? Mostra que o povo de Israel, por um lado, como mencionou o pastor Eduardo há bocadinho, não conhecia a Deus, mas ao mesmo tempo, quando menciona que eles não entendiam, dá uma impressão que era um povo que não tinha consciência da gravidade da sua condição. Eles, se calhar, eles conheciam os mandamentos, eles conheciam as instruções de Deus, mas eles não tinham a consciência que eles tinham ido tão longe. E o desenrolar do capítulo 1 mostra todo um processo que Deus vai fazer através de Isaías para, em primeiro lugar, fazer com que eles tomem a consciência, para que mostre, portanto, as diferentes opções e, ao mesmo tempo, Deus faz um apelo forte para que eles voltem novamente, não é? Que, de facto, algumas situações aqui são situações que quando nós observamos, nós dizemos, mas como pode o povo de Deus chegar a esse ponto? Revoltar-se contra Deus,
não é? Desprezar a Deus. Quando fala que o conhecimento é mais relacional, não é? Não é um conhecimento teórico de Deus. E quando fala aqui da iniquidade, é uma palavra que indica-nos a ideia de um pecado cometido de forma deliberada, não é? A blasfêmia, não é? Rejeitar insultuosamente a Deus. Portanto, tudo isto nos pergunta, mas como é que eles chegaram a tal? Quando eu li este capítulo e meditando na pergunta que eu lancei há bocadinho, eu pensei em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, onde Paulo diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Uhum. Que é o que o Paulo mencionou há bocadinho. Não é? Como é que eles, se calhar, estavam cheios de si. Não é? Eles achavam que tinham um determinado conhecimento e que nunca chegariam a fazer isso. E, portanto, olhem onde é que eles de facto foram parados. Não é? Isto é uma coisa gradual. Não sei se querem acrescentar mais algum. Olha, Eurico, eu diria algo que penso que é interessante para nós também hoje, refletirmos em nós. Se nós conseguirmos aplicar estas mensagens de Isaías à nossa própria vida hoje, nós podemos dizer o seguinte: temos com certeza ainda mais conhecimento que os israelitas, porque eles só tinham a promessa do Messias. Nós já sabemos que o Messias veio. Sabemos que aquilo que o Antigo Testamento profetizava, tudo se cumpriu. Temos centenas de livros a interpretar os textos bíblicos. E a pergunta é: conhecemos nós a Deus? Ou apenas como os israelitas na teoria, na superficialidade dos nossos também rituais na igreja e na nossa vida pessoal, e se conhecemos nós verdadeiramente o Deus desse profeta, o Deus do povo, o Deus que realmente abriu isso? É uma pergunta que com certeza nos deveríamos colocar individualmente. Exatamente, sem dúvida. Rafaela. Sim, eu iria acrescentar e ia dizer exatamente isso, nesse sentido que o pastor Eduardo Teixeira estava a referir, e mais além, porque isso mostra-nos também o caráter intemporal do livro de Isaías e da mensagem de Isaías. Parece que isto é um clássico, o ser humano e o crente, nomeadamente, é demasiado previsível para Deus, pelo menos. E então parece que a história repete-se, e nós hoje deparamos precisamente, talvez, com este mesmo problema. Conhecemos verdadeiramente a Deus, e este conhecimento que estamos aqui, que repetidamente referimos, conhecimento, segundo o sentido hebraico, é essa intimidade com Deus. Portanto, não é só um conhecimento intelectual, é um conhecimento experimental. E aí talvez tenha sido também a falta de Israel, do povo de Israel. Sim. Não ouvimos o Pablo, estamos novamente com problema de som. Ouviu agora? Sim, sim. Agora sim. Estava a dizer que acho interessante quando Deus diz que está cansado destas festas, destes rituais que o povo tinha. É interessante porque quem instituiu a maior parte daquilo que estamos a falar foi o próprio Deus, né? Através de Moisés, que instituiu aquilo. Que instituiu toda aquela sequência, aqueles símbolos. E ficamos a pensar, então, será que Deus mudou de ideias? O que é que aconteceu, né? E temos estado aqui a falar acerca da profundidade, do sentimento e da intenção que está por trás destes. E eu acho que muitas vezes o ser humano tem esta fraqueza de tornar mais valor aquilo que é visível e que é palpável e que é observável do que aquilo que está no interior, né? Acho que faz parte da nossa natureza. Tendência e está um pouco a tentar exortar-nos sobre isto. Os símbolos são importantes e acho que hoje em dia podemos voltar a fazer esta análise. Os símbolos são importantes, têm um papel, às vezes têm um papel histórico, às vezes têm um papel didático ou pedagógico, mas eles não são de facto aquilo que é importante. O importante é o que é simbolizado, não é? Portanto, é o valor que está por trás daquela regra ou daquela prática
E nós podemos fazer este exercício hoje e para pensar, será que nós estamos a cair no mesmo erro que caíram os nossos antepassados, não é? Se estamos a agarrar-nos muito àquilo que são os rituais, à forma, e se estamos de facto, ou estamos de facto a dar valor àquilo que é o conteúdo, àquilo que é profundo e aquilo que de facto que dá sentido ao símbolo, não é? Acho que é uma pergunta que devemos questionar-nos ainda hoje. Exatamente. O Pablo aqui introduz e responde de uma certa forma à terceira pergunta que eu vos vou colocar, que eu acho que ficou aqui muito claro o problema do povo de Israel na época de Isaías, não é? Uma coisa que parece que ficou muito claro na história da religião e que aparece muitas vezes na Bíblia é essa tal tendência do ser humano para uma prática religiosa que se assenta sobretudo nos ritualismos formais, superficiais e que resultam por vezes numa vida de hipocrisia e mesmo de indecência moral, não é? Nós vemos a intervenção de Jesus no Novo Testamento, muitas vezes Jesus vai mencionar este problema, não é? Quando nós lemos Isaías, o primeiro capítulo, e os versículos 11 a 15, nós encontramos precisamente esta denúncia. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando virdes a minha presença, quem requereu isto das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Estão a ver aqui que, de facto, isto nos mostra que há um problema grave. Talvez nós possamos abordar este assunto agora de uma forma prática, não é? O que é que um crente pode fazer para se posicionar, para não se deixar enredar nesta armadilha do ritualismo e da hipocrisia religiosa que desagrada tanto assim a Deus? Podemos começar, se calhar, pelo pastor Eduardo Teixeira. Bom, é uma pergunta muito interessante essa, e quando nós, sobretudo, olhamos para o versículo 15, vemos que é uma ilustração fortíssima. Uma pessoa que tem as mãos manchadas de sangue é um assassino. E nós pensamos que realmente nós não somos assassinos. Mas na nossa experiência cristã, será que voltamos àquilo que dizíamos há bocadinho? Estamos muito longe do povo de Israel? Será que estamos muito longe? Reparem o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 13 e no versículo 15. Diz assim: qualquer que aborreça seu irmão é um homicida. É engraçado fazermos esta comparação, não é? As mãos cheias de sangue, diz Deus. O que é que Deus queria dizer com aquilo? As mesmas mãos que ofereciam os sacrifícios e que se erguiam em oração estavam cheias de sangue, isto é, eram culpadas de violência, da opressão exercida sobre os outros. Então, como é que nós poderemos evitar isso na nossa vida perante aquele desafio que o pastor Eurico nos lançou? Eu tenho aqui uma citação que gostaria muito de ler, porque penso que ela resume um pouco isto. Aliás, Deus, aqui através do profeta Isaías, ele vai justamente declarar como é que nós podemos fazer isso, não é? Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas.
Isto era aquilo que Deus queria que fizéssemos, e isso eram os verdadeiros cultos de adoração a Deus, se nós estivéssemos a fazer isso. Mas esta citação diz assim: todos os que hão de ser santos no céu, primeiro serão santos na terra. Não seguirão as faíscas que eles mesmos acenderam, não trabalharão para receber aplausos, não falarão palavras injuriosas, nem estenderão o dedo para condenar e oprimir, mas seguirão a luz da vida, difundindo luz, conforto, esperança e ânimo aos que necessitam de ajuda e não de censuras e acusações. É muito forte esta mensagem, não é? Mas que realmente a nossa missão aqui é difundir luz, conforto, esperança e ânimo àqueles que precisam de ajuda e não estão a necessitar de censuras e acusações. Se nós, como povo de Deus, fizéssemos isto, não é? Se como cristãos nós praticássemos isto no nosso dia a dia, então estaríamos de uma maneira totalmente diferente. E aí já não poderíamos ser comparados ao povo de Israel. Exatamente, obrigado por esta citação e por estas dicas que são práticas. Eu não sei se querem acrescentar mais algum ponto sobre esta terceira pergunta. Eu iria acrescentar aquilo que já há pouco comecei a dizer, de facto que acho que é importante nós a cada momento reavaliarmos aquilo que estamos a fazer, não é? E neste sentido, reavaliarmos aquilo que é a nossa prática individual, como igreja, como comunidade, como família, se aquilo que fazemos, de facto, ainda se mantém ligado àquilo que são os valores que professamos, aos valores que eles, de facto, simbolizam. Se eu, de facto, vou ao sábado à igreja, mas vou com que intuito é que eu vou à igreja? Não sei. Eu tenho uma Bíblia comigo, tenho a Bíblia para quê? É só por ter uma Bíblia? Não sei. Há muitas coisas na nossa vida que nós cá devemos reavaliar e não sei qual é que é a periodicidade, se é anual, se é diária, não sei, mas acho que é importante como indivíduo, como grupo, possamos reavaliar cada gesto, cada símbolo, cada ritual, usando aqui o termo que Isaías usa, né? Que temos, e verificar sempre se está ele ligado ao valor que de facto eu quero de facto exercer, ou estou simplesmente a fazer algo porque herdei isto, estou habituado a fazer, sinto-me confortável a fazer este tipo de ritual. Exatamente. Talvez uma pergunta que ajudasse muito fosse: por que é que eu faço isto? Né? E nós teríamos muitas surpresas se nós olhássemos à nossa volta a quantidade de coisas que nós fazemos sem saber o porquê. Né? Não que seja negativo, portanto, ter uma rotina, ter um ritual, né? Mas se calhar procurar que cada prática tenha algum significado. Eu fiquei com a sensação que a Rafaela queria dizer alguma coisa em relação a isso aí. Sim, há uma expressão que eu gosto muito de uma escritora, da escritora norte-americana, Ellen White, e ela usa a seguinte expressão: devemos praticar uma fé inteligente. E a prática religiosa deve ser inteligente, no sentido, deve ser racional, deve ter sentido. E acho que é isso também que devemos procurar e que também já partilharam. Outra questão, a própria Bíblia e os textos do Antigo Testamento, a história de Israel, está carregada dessas mesmas mensagens. Há um aspecto importante que Deus sempre sublinhou, a questão da confissão. Reconhecer o pecado como individualmente, obviamente, mas também como comunidade, não é? Este povo deveria muitas vezes reconhecer o seu erro, o seu estado, e então passar à fase seguinte. Ok, isto talvez seja uma prática talvez mais recorrente do que aquelas que se calhar que na verdade fazemos, e talvez esse seja um passo para precisamente não cairmos neste formalismo mais vazio, mais sem sentido. Embora possamos estar convencidos de que estamos a fazer isso, não é, Rafaela? Também é possível, claro que sim. Claro Podemos que sim. estar convencidos que estamos a fazer, mas efetivamente muitas vezes não é da maneira mais correta que o deveríamos fazer. Deveríamos olhar muito para este profeta Isaías. Sem dúvida. Ficam aqui então algumas dicas muito concretas, muito práticas
sobre como evitar esse ritualismo, não é? Se calhar nós vamos passar para uma última questão. Nós não podíamos terminar este momento de reflexão sem esta pergunta. Portanto, um ponto muito importante no capítulo do profeta, no primeiro capítulo do livro de Isaías, é a imagem, não é? A imagem de Deus que é aqui traçada, não é? Então, se calhar nós vamos agora passar um tempinho, esses últimos momentos, a comentar estas imagens que aparecem aqui de Deus no capítulo 1 do livro de Isaías. O que é que vos chamou mais a atenção? Que virtudes no caráter de Deus se revelam aqui neste texto? Eu vejo aqui um Deus que é um educador responsável. Se pensarmos que Deus está a olhar para a perspectiva da humanidade e tem aqui um equilíbrio entre a tolerância e o cuidado, sempre não se afastando daquilo que está determinado em fazer acontecer. Ou seja, ele tem um objetivo principal, que é resgatar a humanidade e fazê-lo através da vinda do seu filho à Terra, e há um plano para isso acontecer. E esse plano passa por este ator, que é o povo de Israel, e no momento em que este ator demonstra falhar, ele demonstra este equilíbrio de justiça, ou seja, este ator não vai conseguir executar o papel, vou avançar com outra forma, mas ao mesmo tempo de amor. E nós vemos neste primeiro capítulo, ao mesmo tempo que lança estas ameaças, também lança oportunidades. Se voltares atrás, os teus pecados serão esquecidos. Tem este versículo fantástico, que é uma joia quase da Bíblia. Portanto, há aqui um equilíbrio em termos de qualidades de Deus demonstradas entre a justiça e o amor. Uhum. Então, um educador responsável. Muito bem. Eu diria, acrescentaria algo àquilo que o Pablo já mencionou. Apesar de Deus ter colocado a nu a condição do povo, ele mostra ainda que há um caminho de volta. Uhum. Lança um forte apelo, depois vai dar orientações e ele promete o perdão completo. É engraçado que aqui iríamos ter necessidade de muito tempo para explicar essa diferença entre o Deus de justiça e o Deus de amor, o Deus de misericórdia, porque há aqui algumas coisas da justiça de Deus que eu creio que ainda não compreendemos bem, mas claro, também não temos o tempo para isso. Uhum. Eu iria só acrescentar uma característica que acabamos por falar nela sem a mencionar, a santidade de Deus. E é curioso que Isaías vai aplicar 29 vezes, ou 26, creio, a expressão o Santo de Israel. E, pelos vistos, apenas 5 outras vezes estão referidas noutros textos do Antigo Testamento. E é significativo isto. Já demonstra, portanto, esta característica inconfundível de Deus, mas faz-me também pensar, e no âmbito desta leitura do primeiro capítulo de Isaías, o versículo 18 é sem dúvida a mudança. Portanto, há ali todo um diagnóstico terrível deste povo, mas no versículo 18 há uma mudança, há a solução. E Deus diz então, vamos arguir, peço-vos, vamos então fazer isso. E traz a solução, e isso é espantoso, deste Deus. E pensando na questão, se pensarmos hoje em dia, as pessoas que talvez não creiam em Deus verdadeiramente, ou tenham uma ideia errada, às vezes se diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo, duro, mais duro que o do Novo Testamento. No entanto, Isaías vem-nos mostrar o contrário. Ele é um Deus que ama, que traz solução, que recupera. Obrigado por estas intervenções. Por detrás de cada intervenção, eu percebi aqui claramente o versículo 18 do primeiro capítulo, né? Vinde, argui-me. Embora não tenham mencionado diretamente o versículo, é um versículo que não poderia passar despercebido. Quem é que está disposto a argumentar com o pecador? Só um pai de amor. Não é verdade? Então, essa imagem de pai, eu não sei porque que quando eu leio o livro de Isaías, a imagem que me vem é a imagem de pai. Talvez seja porque eu tive um bom pai preocupado com a minha educação, com o nosso bem-estar, um pai trabalhador, que se esforçava por nos manter. Portanto, eu tenho uma imagem muito positiva de pai.
e vejo Deus aqui como este pai. E embora os filhos fossem rebeldes, como está aqui descrito no capítulo 1, eles têm a paciência necessária para ir lá. Não só para perdoar, passar o paninho quente em cima da cabeça, não é? Mas ele, o que é que ele vai fazer? Ele vai recuperar, como nós acabamos de ouvir. Portanto, muito obrigado pela vossa contribuição. O tempo, eu sei que se tivéssemos mais tempo, ainda teríamos muito mais coisas para dizer. Resta-me agradecer-vos a cada um de vós pela vossa intervenção. Agradecer também a todos aqueles que nos ouviram através da rádio RCS e também através do canal da Novo Tempo Portugal. E queria frisar que nós teremos um próximo encontro na próxima semana com o tema Uma Crise de Liderança. Portanto, até lá e obrigado.